Doutora, tá me ouvindo normal, né? Eu não tô ouvindo. Boa noite para você. Você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Tatá. Que bom te receber aqui no YouTube da Band FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que já me conhece, e aí, corajosa? Que bom ter você aqui. E aí, corajoso? Que bom ter você nessa noite aqui para a gente conversar um pouco, para a gente falar um pouquinho sobre dois assuntos bem importantes. Um deles é depressão e o outro é autoestima, que todos nós precisamos ter, resgatar, buscar, achar, encontrar. E a gente vai fazer isso hoje, com a sua ajuda, com a sua pergunta. Fique à vontade para escrever aqui no chat do YouTube, fique à vontade também para mandar no nosso WhatsApp 11 3743 1313, porque hoje tem reforço, viu? Olha só que legal, a gente convidou a psicanalista Valéria Amodio, aprendi a falar o nome dela. Ô, doutora, que bom ter você aqui, obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, falar de um assunto tão importante, né? Dois assuntos, mas interligados. É isso que eu queria já começar fazendo essa pergunta. Existe uma ligação real entre depressão e autoestima? Ou é coisa assim que a gente pensa que tem alguma coisa a ver ou não? No fundo, as emoções estão sempre interligadas, né? Então, elas têm a ver com emoções, então estão sim interligados. Por exemplo, quando eu penso na questão de depressão, quando a gente pensa em depressão ou pensa em autoestima, uma coisa é porque está faltando a outra ou não? São emoções diferentes que desencadeia a depressão, emoção diferente que desencadeia, de repente, a falta de autoestima? Na realidade, assim, na depressão, normalmente está faltando autoestima. O que levou a isso, aí é muito individual de cada um, né? Mas normalmente falta uma autoestima ali. E quando a autoestima é elevada, fica mais difícil da gente entrar numa depressão. Peraí, o que é uma autoestima elevada? Me conta, o que seria uma autoestima elevada? Então, o que é autoestima, né? Boa, o que é autoestima? Auto tem a ver com nós, né? Em relação a nós mesmos. E estima tem a ver com amor próprio, com
como a gente se vê, né? Como a gente se considera, digamos assim, né? Está muito ligado ao amor, ao que a gente acha da gente, o que a gente sente em relação a gente, né? Então, por isso, a depressão, ela tem a ver com um certo desânimo em relação à vida, uma certa desesperança, um cansaço, um vazio. E quando a nossa autoestima ela está numa qualidade, digamos, boa, se é que, assim, não é que dá para medir, mas assim, né? Fica mais difícil da gente chegar na depressão, né? Entendi. Olha, eu tenho... Quando a gente pensou nessa questão de fazer essa live da família pensando em autoestima, pensando em depressão, foi porque, em contato com os ouvintes, através das redes sociais, através dos nossos canais na Band FM, no WhatsApp e tudo mais, eu percebi que as pessoas falavam muito na quarentena: eu não aguento mais. Nossa, eu tô largada, eu não penteio mais o cabelo, eu não tiro mais o pijama, eu não aguento mais não sair na rua. Uma situação como a gente viveu, que é inédita pra gente, né, esse 2020 aqui que tá doido de cabeça para baixo, pode desencadear uma questão de autoestima, um problema? Posso dizer que é um problema? Eu não sei se desencadeia, mas eu acho que intensifica, né? Eu acho que a pandemia ela, mostrou pra gente muitas áreas nossas, onde a gente está bem e onde a gente precisa de mais atenção, né? Porque a gente foi colocado à prova em um monte de coisa, né? A gente perdeu um chão e aí teve que reconstruir, não sabe como, porque a gente não tem no futuro, né? Então, eu acho que ficou mais claro, eu acho que foi colocado um holofote. Então, eu acho que ela serve muito, tem muita coisa ruim aí que veio, mas acho que uma das coisas boas foi essa, a gente consegue enxergar onde a gente tem que ter mais olhar, tem que se cuidar mais, tem que ter mais atenção, tem que dar mais atenção, né? E você até falou dessa coisa, ficar de pijama e tal, a gente autoestima com a parte de beleza, né? Tá bonita, tá? A autoestima é muito mais que isso, né? A beleza pode ajudar, a ética e tal, mas ela é muito mais profundo, é muito mais... A gente às vezes está linda e a nossa autoestima pode estar lá embaixo, né? Tem muito mais a ver com como a gente se gosta, né? E não tem muito a ver com beleza se gostar, né? Interessante isso, porque outro dia eu estava conversando com uma amiga nossa aqui, né, da Band, e a gente estava falando sobre o cabelo dela, que eu acho o cabelo dela lindo, que eu acho que a maneira como ela se impõe é bonito, e ela falou que o quanto demorou para construir, né, essa autoestima de se olhar do jeito que ela é, com o cabelo que ela tem, e sair com o cabelo solto, e usar o cabelo do jeito que é sem ter que ficar alisando. E ela contou pra mim que isso demorou, foi um processo, uma construção até se aceitar, até se amar. E hoje ela falou assim, eu gostei, achei lindo que ela falou: eu me amo assim. Hoje eu me acho poderosa, eu me acho uma mulher poderosa. Muito bom. Então, muitas vezes a gente está de fora, acha uma pessoa linda, está tudo ou dentro dos padrões que a gente acha interessante, que é considerado bonito, e a pessoa não se acha, não é isso. Então, assim, a autoestima não tem a ver com o olhar do outro, né? Um pouquinho, pode ser que influencia, mas não tem muito a ver com o olhar do outro, é o nosso olhar em relação a nós mesmos, né? E às vezes não tem nada a ver, quando a gente fica tentando também ficar dentro de um padrão, eu acho que é um erro. Pode ser que a gente está fugindo da nossa autoestima, sabe? Da possibilidade de se amar mais, gostar, de querer mais pra gente. Assim. E é legal, doutora, porque eu imagino que cada um busca aquilo para confortar, né? Busca alguma coisa, tristeza, talvez algum tipo de emoção que não é tão legal. Engraçado que o José até escreveu o seguinte aqui, ó: Tatá, eu sou cadeirante, tetraplégico, e quando eu tô triste, eu tô desanimado, eu escuto música. É normal isso? Sim, ele usa um recurso maravilhoso, né? A gente tem que se cuidar mesmo, tem que fazer coisas que dão energia pra gente, digamos. A música é uma coisa que trabalha com a nossa sensibilidade, né? Tem vários estudos, inclusive, em relação a isso, né? De como cuida, de como pode ajudar, tem estudos neurológicos a isso. Então, sim, banho, eu sempre indico banhos, tem gente que usa ervas, né? Chazinho, um creme, tudo isso é cuidar da gente. Isso é auto-amor, é autocuidado. Não, e sem falar que é altamente viciante, você vai começar a fazer, você vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. Sofrimento, gente. Né?
E o sofrimento é super importante para a gente aprender a lidar com as frustrações, a lidar que a gente não pode tudo que a gente quer, a lidar com o amadurecimento emocional, né? E lidar com a vida como ela é e sobreviver nela aí para frente. Então, eu acho que eu entendo uma mãe que não quer ver o filho sofrer de jeito nenhum, é muito ruim, mas eu acho que é acolher na dor do adolescente, mas deixar sofrer é importante, isso é amadurecimento, né? É sofrer você estando do lado, fazendo essa rede de apoio que a gente falou, faz uma rede de apoio aí, mas deixa sofrer, faz parte, é dela, é um sofrimento dela, todo mundo sofreu e sobreviveu, né? Se a gente está aqui, a gente sobreviveu. E é engraçado isso, né? Parece que a gente tenta o tempo todo evitar um sofrimento, mas lá no comecinho da nossa live, a doutora Valéria disse, é importante sentir a tristeza, é importante sentir o sofrimento, até para a gente ter uma referência, né? Em relação ao que é alegria, o que é vitória. Exatamente, né? É importante sentir e também para a gente transmutar isso, porque o que acontece? Por exemplo, uma das causas de depressão pode ser isso. A gente não, a gente chama assim, né? A gente vive as coisas, vive as situações, mas a gente não faz, muitas vezes, a experiência emocional daquilo, né? Muitas vezes, no momento que a gente viveu, é muito pesado, a gente não consegue. Então, para sobreviver, a gente não faz aquela experiência emocional. Mas viver a tristeza, viver emoções ruins também, é passar pela experiência emocional. E a gente só passando pela experiência emocional que a gente consegue ir para uma outra. Né? Quando a gente não passa, pode ir acumulando e virar, por exemplo, uma depressão, né? Entre outras coisas. Interessante essa colocação, hein? Da gente pensar que, de repente, a gente, como pessoas que, de repente, viveram um relacionamento amoroso, se fecham de vez porque tem medo desse sentimento de sofrer de novo. Quer dizer, fica tentando evitar uma coisa que é praticamente natural do ser humano, não é? Exatamente. E vai dizer, quando a gente fica evitando, a gente não fica sofrendo? Muito, sofre muito mais. O sofrimento é sofre, não é? Então, se joga entre aspas, né? Mas assim, no sofrimento, com cuidado, mas sente aquilo e sai dele, sabe? Assim, eu acho que sem medo de sentir, né? Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre essa... Hoje que a gente usa tanto que é rede social, aliás, a gente está aqui numa dela, né, fazendo uma dessas redes sociais, fazendo a nossa live que é o YouTube. E dentro da rede social a gente tem de tudo. A gente tem pessoas muito felizes, né? A gente tem pessoas que às vezes só colocam coisas tristes. E eu não acredito, sinceramente, que toda rede social passe o que a vida real é mesmo. Eu não acredito que todo mundo está sempre feliz. Eu não acredito que todo mundo está sempre arrumado. Eu acredito que a vida é real. A gente está descabelado, a gente chora, nem sempre a gente está feliz, nem sempre a foto fica bonita, nem sempre a pele está boa, porque a vida é real assim. E o que as pessoas ultimamente fazem, até por essa correria, é abrir e ficar passando o feed e achar que a vida é aquilo, né? Não tem nada a ver, né, com a vida real, né? E eu sempre falo, o que seria da felicidade se não fosse a tristeza, né? O que seria da luz se não fosse a escuridão? A gente nem conheceria, né? Então, não existe. E a gente é esse encontro das duas coisas. E isso faz com que a vida seja legal. Senão, eu acho que provavelmente se a gente só tivesse uma coisa, ia estar todo mundo em depressão, não é? Porque mesmo... Só a felicidade é chata pra caramba, vai dizer que não. Não é. É verdade. Olha, tem pergunta aqui. Depressão é sintoma de uma vida fracassada? Nossa, pergunta forte. Forte, né? Não. Depressão, olha, pode ser por 1000 motivos, mas eu diria assim, a gente tem que ter tanto cuidado com quem está em depressão, porque a vida é difícil, né? A gente fala assim, dessa coisa da rede social, da felicidade, mas assim, a vida é difícil. E ela tem sido muito agressiva para algumas pessoas. Então, a depressão é um sintoma de que é muito difícil lidar com a vida que tem aí fora, porque a gente fala bastante na psicanálise de mundo interno e mundo externo, né? Mundo externo é o que acontece dentro da gente. E, às vezes, para algumas pessoas, é muito mais difícil lidar com esse mundo externo, né? Que é um mundo que fica agressivo para a gente. Então,
a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Pensar que as pessoas que estão passando por uma depressão é como se fossem bibelôs, a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência, porque é um sofrimento, é uma dificuldade de lidar com esse mundo externo que tem aí. A gente vive hoje na internet uma onda de cancelamento, né? Se eu falei alguma coisa que você não gostou, você vai lá e pronto, me cancela. Vamos cancelar a Tatá. Doutora Valéria falou alguma coisa que eu não concordei, vou lá e cancelo a doutora Valéria. Eu acho isso tão perigoso, quem somos nós, né? Para fazer o cancelamento de um outro ser humano, de uma outra pessoa, de uma outra opinião. Então, acho que a gente tem muito que conversar sobre isso, porque eu acredito que essa teoria, né? Aliás, essa prática, que não é nenhuma teoria, essa prática de cancelar as pessoas, para mim, é um problema de autoestima. Porque o ficar o tempo todo cancelando o outro ou apontando o defeito do outro, eu acho muito perigoso, né? E pode também ferir a pessoa que está sendo cancelada. Eu diria que é quase um problema de narcisismo, porque assim o outro não é bom o suficiente para mim, então eu vou tirar ele da minha vida, né? Por que não dialogar? Por que não entender o lado do outro? Então é falta de empatia, eu diria também. Para mim é falta de maturidade emocional, né? A gente está no mundo para conviver, para dialogar, para, né, tentar achar encontros, né? E sim, existem desencontros, por que não a gente tentar entender o lado do outro e crescer junto, né? Então, eu diria que falta de conseguir, de uma empatia, principalmente, né? Olha, o Roberto está perguntando aqui se depressão é uma doença da vida moderna, desses novos tempos. A gente tem, assim, vocês que são estudiosos, né? Depressão vem desde quando? Da onde surgiu a depressão? Os primeiros casos, uma notícia? Da onde que vem isso? Então, depressão vem desde sempre, é algo do ser humano, né? É algo lindo. Mas eu acho que quando falam muito que é da vida moderna e que vai aumentar, é que antigamente, se a gente vê filme lá de 1700, sei lá, a gente vê que nos filmes valorizada, o sofrimento, a tristeza, né? Quando, por exemplo, a mocinha terminou com o mocinho na guerra, a mocinha chora e fica meses chorando lá, e isso é valorizado, né? Hoje a gente não pode nem ficar triste, nem ter emoções consideradas negativas, né? A gente tem que ser feliz. Então, eu acho que vira a depressão, é a doença do momento, porque o momento diz que a gente tem que ser feliz 100% o tempo inteiro. Isso não existe, né? Então, a depressão teve desde sempre, mas antes ela era quase que valorizada. A tristeza, a depressão, a melancolia, a gente vendo os filmes fica muito claro, assim. Eram valorizados e a gente tinha tempo para sentir. Hoje não tem esse tempo. Então, fala que é do mundo de hoje, eu acho que é porque a gente não cuida tanto. A gente não olha, não cuida, não tem tempo de olhar para o que a gente está sentindo, o porquê daquilo. Então, a coisa vem repentina, eu acho, sabe? E é considerado algo negativo. Uau, nunca tinha pensado isso. Muito bom. A Fabi tem uma pergunta aqui. Ela falou assim, doutora, por que a gente tem tanta necessidade de se apegar às pessoas? Eu achei essa pergunta dela maravilhosa. Maravilhosa. Por que a gente tem tanta necessidade, às vezes, eu preciso ter aquela amizade se torna uma amizade abusiva, eu preciso ter aquele amor e aquele amor se torna um relacionamento abusivo. Por que a gente tem tanta necessidade de fazer parte de tribo, de estar junto? É do ser humano fazer parte de tribo, né? Ser incluído, ser aceito no grupo, porque a gente se sente parte de algo. Nós somos seres incompletos. A gente tem uma incompletude, a gente vive atrás dessa completude, a gente nunca vai encontrar. A verdade é essa. Então, assim, mas a gente passa a vida atrás disso, seja atrás de uma pessoa, atrás de um trabalho, atrás de algo que nos complete, né? Mas quando a gente vai muito atrás da outra pessoa, acho que tem um pouco a ver com a história da autoestima, né? O que você está indo atrás do outro que você não encontra em você, né? Então vale se questionar nesse sentido e assim, na verdade, quando a gente olha para o outro, muito do que a gente vê e admira no outro é algo de você, né? Porque cada um
é um em relação àquele outro, né? A gente é diferente em relação a cada pessoa. Então, você pode ter certeza que se você está buscando no outro, é algo que acho que já tem em você. Você gostou muito no outro, é algo que tem em você, né? É como ele reage a você. Olha que legal isso. O contrário também vale, doutora? Quando a gente detesta alguma coisa na outra pessoa, tá na gente também? Sim, normalmente sim. Por isso que esse negócio de ficar cortando na rede social e tal, está cortando uma parte de você, olha lá. Afinal de contas, doutora, eu queria saber o que é amor próprio, que a pessoa discute tanto. Você precisa ter mais amor próprio. Você precisa ter mais amor próprio. O que te falta é amor próprio. O que é esse bendito amor próprio, hein? É um conceito. A gente usa muitos conceitos e a gente não sabe o que está falando, né? É Exatamente. engraçado. E eu achei uma excelente pergunta, porque, na verdade, eu acho que amor próprio, acima de tudo, é uma aceitação. E é a aceitação dos nossos defeitos, a aceitação das nossas impossibilidades, a aceitação de quem somos, né? Com a aceitação das coisas boas também, que às vezes a gente tem dificuldade, né, de aceitar a qualidade que a gente tem. E a aceitação dos nossos considerados, sei lá, defeitos ou dificuldades de lidar com algumas coisas e tal. Eu acho que amor próprio é isso, aceitar que a gente é assim e viver o nosso melhor, procurar viver o nosso melhor dentro disso, né? Eu acho que isso é ter amor próprio. Muito bom, hein, gente? Amor próprio nessa vida aí. A Josi tá falando assim: sentir indisposição, falta de atenção. É normal na depressão? Tem muita gente perguntando, acho que o pessoal chegou agora. A gente até falou sobre isso, mas vamos repetir, doutora. Sentir essa indisposição, falta de atenção, até o Sérgio perguntou isso também. A falta de atenção é um sinal de depressão? E eu queria até bater em cima disso, porque eu não quero que ninguém saia daqui, ative o primeiro cansaço, eu estou com depressão. Não, gente, calma. Calma. É, falta de atenção, sentir essa falta de atenção, precisaria entender melhor o que ela quis dizer. Mas assim, porque pode ser só uma carência, né? Uhum. A depressão é essa indisposição, uma indisposição que permanece, é uma indisposição que te domina, é meio que assim, domina o corpo. É lógico que tem também níveis, né? Mas assim, vai dominando você, uma indisposição de você não sabe ficar meio que no seu corpo, onde você está e tal. E a falta de atenção é algo que eu queria até falar. Muitas vezes sente essa falta de atenção, que não é querido, não é quisto, mas muitas vezes as pessoas tentam se aproximar e também não é o suficiente aquilo. A pessoa vem, também não quer a pessoa próxima. Por isso que eu digo que é um bibelô. A gente tem que considerar um bibelô, um cristalzinho, algo que tudo é difícil. Todos os contatos são muito difíceis, então tem que ser com muita sensibilidade, com muito cuidado, né? E a gente, quando a gente está se sentindo assim, a gente tem que ter muito cuidado com a gente, não se cobrar também, né? Então não faz mal se está sentindo falta de atenção, ver a pessoa vai com alguma atenção para você e você ainda foi rude com ela, depois pede desculpa. Mas assim, não precisa também se sentir culpado, sabe? Porque é natural da depressão. É natural, é natural. Doutora, esses sentimentos todos que a gente tem, que muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? Eu fico imaginando nas crianças, quem é pai, quem é mãe. Às vezes eu vejo, né, uma criança tá com medo e o pai tá com medo do quê? Né? Às vezes tem uma sensação de choro e tá chorando por quê? Se pra gente que somos adultos, que a gente se acha tão entendido, né? Os sentimentos já são difíceis, imagina para uma criança, né? Dentro da sua área, tem muito caso de criança com ansiedade, com depressão, com baixa autoestima? Tem. Tem bastante. Eu acho que não só por isso que você falou, tá chorando por quê, não sei o que, ou seja, não deixa nem a criança tentar identificar, porque eu acho que o ideal é a gente conseguir identificar os motivos, identificar a sensação que a gente está tendo e o motivo daquilo. Nem sempre a gente consegue, mas só de tentar, só o processo de buscar isso já é muito bom. E tem, porque principalmente uma das coisas os pais tentam também fazendo com que a pessoa não tenha
não tenha sentimentos ruins. Então, vai lá e tenta encobrir tudo e deixar e resolver tudo para a criança. E aí ela não consegue lidar e passar por aquilo. E tem hoje muito um vazio, né? Um vazio, assim, de não vivência, um vazio de não sentimentos. Então, o que está sendo muito forte na infância é esse vazio, assim, que a gente tem que cuidar, deixando a criança viver a vida dela e, ao mesmo tempo, estando acolhendo, estando do lado, assessorando, conversando sobre aquilo que ela está vivendo. Legal, doutora. Eu queria, assim, se eu estivesse no seu consultório, se eu estivesse sentada aí com você, e como eu estou aqui com um monte de gente, né, com os nossos amigos aqui acompanhando na internet, eu queria uma dica, se assim é possível, de como ter autoestima e de como me sentir bem. O que eu posso pensar, o que eu posso incluir no meu dia para que meu dia se torne melhor a partir de agora? É tanta coisa que a gente pode fazer. Ai, que eu bom, acho que a primeira coisa, tá muito nas nossas mãos mesmo, sabe? A primeira coisa acho que é olhar para a gente. Se a gente desse um tempinho para a gente, né? Um tempinho para como eu acordei hoje, e aí fazer esse cuidado de não se arrumar porque tem que se arrumar para o outro, mas se arrumar para você, ou tomar um banho e tal. Pensar o que você tem vontade de fazer naquele dia, fazer uma coisa que seja que vai te dar essa energia, tá? Que vai te agradar de um jeito mais profundo, né? Não agradar, comprar um negocinho. Isso pode também, mas fazer um curso, sei lá, que você gostaria muito de fazer, ler um livro que você gostaria, comer uma comida que você gosta, né? Procurar entender mais as suas emoções, né? Acho que o autoconhecimento é a melhor coisa para a gente saber o que a gente quer e fazer, né? Eu acho que isso dá liberdade para a gente, dá uma liberdade de escolha. E quanto mais você tem essa liberdade de escolha, escolhe bem, mais realizado a gente fica, melhor fica a autoestima, né? Então, eu acho que vale a gente olhar para a gente, as nossas necessidades, assim como a gente muitas vezes olha para o outro, o que o outro pede da gente, e você, o que você pede de você, né? Eu acho que é nesse sentido. E aí, procurar sempre se acolher os sentimentos, acolher as coisas erradas que você fez, você errou, quebrou, sei lá, errou no trabalho, qualquer coisa, acolhe. Né? A gente não é perfeito, a gente não nasceu para ser perfeito na vida para provar nada para ninguém, a gente está para viver, ser feliz e procurar ao máximo fazer as outras pessoas felizes, né? Então, acho que é olhar a vida dessa forma, sabe? Eu acho que com mais calor com a gente mesmo, né? É isso aí, gente. Amor próprio, carinho consigo mesmo, acolhimento, tudo isso faz bem. Lembra que a gente falou? Você começa, depois você não quer mais parar, porque é tão gostoso, faz tão bem que você vai querer mais, mais e mais. Doutora, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, responder as nossas perguntas, os nossos ouvintes, a gente bater esse papo. Nossa, é um assunto assim infinito, né? Porque é tão particular, cada um tem uma necessidade, cada um passa por um momento, cada um tem uma dúvida. Mas queria agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer ao pessoal da Rojas também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom a gente poder falar sobre esses temas, né? A gente falar sobre emoção, sobre sentimento e poder trocar assim, com né? Todo esse tempo foi um prazer aqui, Tatá. Agradeço a você e a Rádio Band FM, foi muito gostoso. Espero poder ajudar um pouquinho. Ajudou muito e com certeza a gente vai convidar mais vezes para a gente bater muito mais papo. Obrigada mesmo. Obrigada a você também. Aliás, eu tenho um monte de gente aqui. Deixa eu falar o pessoal aqui que está aqui junto com a gente. A Cristiane, o José, a Ana Cardoso, a Selma, Nair falou, adorei. Obrigada a você, viu, Nair, por você estar aí junto com a gente. O Roberto, a Flávia. Gente, olha, um beijo no coração de vocês. Obrigada pelas perguntas, por você participar também. Espero ter ajudado. Espero que você saia dessa live aqui, ó, com boas ideias para viver o seu dia da melhor forma possível, porque é isso que você merece. Vai corajosa, vai corajoso. Até a próxima, gente.